O advogado, ele não é seu terapeuta. Então, ele tem que ter empatia com você, ele tem que ter cuidado. O meu advogado, por exemplo, eu não lia as peças do processo. Ele fazia um resumo para mim, porque se eu fosse exposta à linguagem... Porque o papel do advogado do outro lado é vencer. A gente tem uma cultura no Brasil de litigância. Ele está lá para vencer. O meu advogado também tem isso. Ele quer vencer porque ele quer me defender e defender a minha posição com relação aos meus filhos. Quando o advogado ele filtra isso para você, ótimo, ok, bacana. Se funciona para você não ler as peças e receber um resumo maravilhoso. Mas quando o seu advogado e o seu terapeuta e as pessoas que estão ao seu redor se comunicam, o coach de divórcio, o que quer que seja, se eles estão se comunicando, eles podem trocar informações que são importantes. A Júlia está passando por um momento difícil. Foi a minha terapeuta que indicou. Você não deve mais ler as peças. E aí o meu advogado, através desse insight da minha terapeuta, começou a fazer os resumos para mim, que é uma coisa que ele não faria se isso não tivesse sido trazido. Então, a gente precisa aumentar o escopo da comunicação entre as partes que estão envolvidas. Porque isso pode chegar num ponto, por exemplo, que leve a um acordo. Porque se eu estou bem resolvida com a situação, eu paro de querer vencer e passo a querer fazer o que é melhor para os meus filhos. Interessante, nós debatemos há 2 meses atrás um filme chamado Kramer vs. Kramer. Estava pensando nisso, clássico americano, né? Estava pensando nisso. E lá ele mostra assim, como que o advogado atua efetivamente, porque ele precisa derrotar o outro. Então ele destrói a imagem da mãe, né? Ou o outro destrói a imagem do pai, para ganhar ali. Quer dizer, eles estão preocupados com uma questão, mas a nossa questão é preocupar com a criança, que é o modelo novo que o americano está propondo. É preciso preservar a criança. Destruir a mãe ou destruir o pai não ajuda a construir a criança. Pelo contrário, né? Reforçando uma coisa que eu já falei, quando o homem briga com a mulher, ele tem que ter claro que está brigando com a mãe da criança. E a mãe é um ser soberano. Então, naquele momento, ele destrói a mãe e se autodestrói no conceito com o filho, né? Porque o filho perde os dois. O meu terapeuta me falou uma coisa muito interessante uma vez, que ele falou que quando você odeia o seu ex, você odeia 50% de quem são seus filhos. É um fato. Eles são 50% cada um. Quando o seu ex te odeia, ele odeia 50% de quem são os filhos. Então, a gente precisa começar a entender e a priorizar a criança dentro de um custo que você pensa que vai ser uma renovação para você e você vai conseguir internalizar as coisas que dizem respeito aos seus filhos, mas que dizem respeito a você também. Porque às vezes a gente transfere para o outro situações que são nossas. E isso não acontece de má fé. Isso acontece normalmente. Eu vi o divórcio dos meus pais acontecer e a minha mãe sempre fez questão de falar sobre as qualidades do meu pai. Então, quando eu estava brava com meu pai, a minha mãe falava, mas o seu pai fez isso de legal. O seu pai vem sempre para o Rio para te ver, porque ele mudou para outro estado. E o meu pai sempre fez o mesmo exercício com a gente. Então, não tinha lenha na fogueira. Mas eles lidaram mal com outras questões. E eu internalizei essas questões e eu trouxe isso, inclusive, durante o meu casamento. Que depois eu percebi, peraí, Júlia, isso é uma coisa que você precisa resolver com você. Você não precisa resolver isso com o outro, isso não é do outro. Então, separar também o que é seu do que é do outro, porque num litígio, a pessoa já tem vários defeitos, ela já está lidando com aquilo mal. Se você imputar mais defeitos à pessoa do que ela tem de verdade, a situação fica impossível. E fica impossível para todo mundo, Vimer e Ana.